Boa tarde, sétimo ano. Vamos aí, né? Marcar a provinha de vocês, a prova global. Vocês já fizeram a parcial, foram bem, né? Depois eu vou juntar tudo para dar a média de vocês. Só existe 2 conteúdos, né, para a prova global. Vamos iniciar aqui com as preposições, que é o primeiro conteúdo, aí na página 208, que vocês começaram a estudar. Que a preposição é uma palavra que liga duas outras palavras de forma que uma complete o sentido da outra, né? Dentro das preposições tem as preposições limpas, né? Que são aquelas que vocês já estudaram: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, pé, sem, sobre, trás. Essas são as preposições limpas. Aí vem as locuções prepositivas, né? Que são 2 ou mais palavras com o mesmo valor de uma preposição. Além de, antes de, depois de, ao invés de e assim por diante. Aí vem as combinações, né? Quando ocorre a união da preposição com o artigo, por exemplo, a mais o forma ao, é uma combinação, porque não teve perda nenhuma. Eu apenas juntei a preposição a mais o artigo o, formou ao. Ou então, a preposição a mais o advérbio onde, juntei e ficou aonde. Isso aí são chamados de combinação. Tem o mesmo valor da preposição. Aí vem as contrações, né? Na contração há uma perda, né, de sons. Por exemplo, para me formar a contração da, é o di mais o a. Dó, o di mais o ó. Das, o di mais o as. O dó, o di mais o os. O na, o em mais o a. O nu, o em mais o ó. O nas, o em mais o as. O os, o nus, o em mais o os. Então aí há uma contração, há uma perda. Observar que foi perdido algumas letras aí. Tem o pelo, que é formado pelo pé, que é a antiga preposição, mais o ó. O desse, que é o de preposição, mais o pronome demonstrativo esse. Naquele, vem a preposição em, na forma de contração, mais um aquele. Então, isso aí são chamados de contração e tem o mesmo valor das preposições. Certo, gente? Isso aí são, então, os valores semânticos, né? Aquelas que indicam lugar, tempo. Por exemplo, ele prometeu nadar no mar. Esse não indica o quê? Lugar, que foi o lugar onde foi, no mar. Agora, a praia fica a 2 horas. Esse aí indica o quê? Tempo. Ela recebeu a resposta com tristeza. Esse com aí já indica um modo. Ela queria viver aventuras com H. Aí já é uma companhia. Viveu muito tempo sem seu herói. Já é uma ausência. Então, isso aí é um conteúdo que irá cair, é o primeiro conteúdo. Eu vou fazer 5 questões de preposição e 5 com outro conteúdo que eu vou continuar, tá certo? E o segundo conteúdo que irá cair na prova é transitividade verbal, né? Que é transitividade verbal, que eu já expliquei para vocês. A necessidade, né, de ter complementos apresentados por alguns verbos. Tem verbos que precisam ter complemento para ter sentido completo. Tem outros que não precisam. Só o verbo você já entende. Os verbos, a transitividade verbal, eles são chamados de verbos transitivos e intransitivos. Quando é que o verbo é transitivo? Quando ele precisa de complemento. Quando é que ele é intransitivo? Quando ele não precisa de complemento para ter sentido. Os verbos transitivos, eles precisam de complemento, como eu falei. Como são chamados os complementos? De objetos. Objeto direto, quando esse complemento não vem com preposição. E objeto indireto, quando esse complemento vem com preposição. Eu vou corrigir aqui a atividade de vocês. A primeira atividade e a segunda, eu vou falando e vou tirando as dúvidas de vocês. Na primeira, a correção, gente, da atividade, se eu não me engano, é do dia 9. Foi dia 9, porque no dia 16 eu passei, foi a prova sobre interpretação de texto. Diz assim: leia estas trovas de Margarida Ottoni. Se quiseres conquistar, deixe o modo imperativo
e conjugue o verbo amar com jeitinho indicativo. Amar, verbo transitivo, que nos altera a razão, faz do sujeito um cativo, do objeto o rei da oração. Trova é o mesmo que quadra, ou seja, é um poeminha formado por 4 versos. De que tratam as trovas lidas? Tratam do amor, da ação de amar. Amar é verbo. Amor é substantivo, mas amar é verbo. Então, a resposta é: tratam do amor, da ação de amar. 2. Na primeira trova, brincando com os modos verbais, a poetisa dá um conselho sobre como conquistar, deixar o modo imperativo e amar com jeitinho indicativo. Interprete. A. O que seria conjugar o verbo amar de um jeito imperativo? A resposta, gente, seria obrigar o outro a amar. Porque o modo imperativo significa dizer que é uma ordem, tipo uma ordem. Então, nesse caso aí, seria o quê? Obrigar o outro a amar. É a resposta. B. E de jeito indicativo? Seria deixar o amor nascer espontaneamente, sem imposição. Eu amo, tu amas. Então, o modo indicativo é esse. Deixar o amor nascer espontaneamente, certo? 3. O verbo conquistar pode ser empregado como transitivo direto e como intransitivo. A. Qual é a predicação desse verbo no contexto? Vai ser um verbo intransitivo. O verbo conquistar. Se quiserem conquistar, nesse caso aqui do texto do poema, ele será um verbo intransitivo, ele não vai precisar de complemento. B. Considerando o sentido desse verbo no contexto, explique a razão dessa predicação verbal. Vamos ver o que foi colocado no texto. A autora trata da conquista em geral, sem precisar qual é a pessoa, que é o objeto direto, a ser conquistado. Daí o fato de o verbo ser empregado como intransitivo. Viu aí a resposta. 4. Na segunda trova, brincando com as funções sintáticas dos termos da oração, a poetisa faz uma reflexão sobre o amor. A. Na oração, Paulo ama Júlia. Qual é o sujeito e qual é o objeto? O sujeito é Paulo e o objeto é Júlia. Nesse caso aí, Júlia é o objeto direto, não tem preposição, viu? Paula ama. Ama quem? Júlia. Paula é o sujeito e Júlia é o objeto direto, porque não tem preposição. B. Interprete. Porque, de acordo com o ponto de vista da poetisa, o sujeito do amor se torna cativo da pessoa amada? Resposta. Porque quem ama se prende à pessoa amada, Depende do amor dela para ser feliz. Um depende do outro para ser feliz. C. Porque a pessoa amada, que é o objeto do amor, se torna o rei da oração? Porque para o sujeito, a pessoa amada é o que importa. Se eu digo assim, Paulo ama Júlia. Paulo é o sujeito, mas o que é importante para o Paulo? O amor de Júlia, não é? 5. Observe esta construção. Amar faz do sujeito um cativo. A palavra amar normalmente é verbo. No contexto, entretanto, desempenha uma função sintática incomum para os verbos. Qual é essa função? De sujeito. Amar. Quem faz do sujeito um cativo? Amar. Sabemos que amar é verbo, mas nesse contexto aqui, ele está fazendo o papel de sujeito. B. Qual é a predicação de faz nessa oração? E quais são os complementos desse verbo? Faz é verbo transitivo direto e indireto do sujeito. Deixa eu dar a resposta bem direitinha. Faz é transitivo direto e indireto. Do sujeito é objeto indireto, um cativo
é objeto direto. Eu vou repetir a resposta, fica meio complicado. Faz é transitivo direto e indireto. Agora, do sujeito é objeto indireto. E um cativo é objeto direto. Por quê? Porque é formado por o complemento direto e indireto ao mesmo tempo. Certo, gente? Lembrar, transitividade verbal. Verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Como são chamados os complementos? De objetos. Quando o complemento vem acompanhado de preposição, esse objeto é indireto. Quando esse complemento vem sem preposição, é objeto direto. E se vier com preposição e sem preposição, é direto e indireto ao mesmo tempo. Ok, gente? Presta atenção, não é difícil. Aprenda, se vocês estudarem todas as preposições, vocês vão saber quando é direto e quando é indireto, ok? A prova vai ser fácil, não tem nada de dificuldade, tá bom? Até lá, boa prova para todo mundo. Beijo a todos.